sou a Solange Espósito, mais conhecida como Sol Espósito, porque eu sou uma contadora de história. E hoje nós estamos aqui para falarmos um pouco sobre há tantas formas de narrar. Eu espero contribuir de alguma forma e vamos lá. Aqui nós temos várias. O meu objetivo aqui é estimular o interesse pelo ato de ouvir e contar história, conhecer diversos contos e fábulas, proporcionar o processo de fazer. E ler não pode ser um hábito, tem que ser um vício. E contar histórias para as crianças ajuda a viciá-las. Esses créditos são de Fanny Abramovic, uma escritora. Então vamos lá? Existem várias formas de narrar uma história e todas elas nós temos que aprender. Aqui existem livros, que é esse livro maravilhoso que se chama Histórias para Aprender a Sonhar. Esse livro, existem muitas histórias muito antigas. História lá de trás, dos nossos avós. Ana Maria Machado também tem essas histórias, a brasileira. É um livro maravilhoso que ela andou e resgatou esses livros, nesse livro todas as histórias que ela andou procurando. São histórias lindas, fantásticas, que eu recomendo. Mas para o final eu vou recomendar outros tipos de livros que eu acho que vai ser essencial para ajudar todos vocês. Então vamos lá. Ouvir história é uma delícia. Se todos os adultos se encantam em ouvir uma história, imagina uma criança. As crianças possuem uma relação amorosa entre os livros e a contação de histórias, pois por meio delas é que pode refletir sobre o mundo, estabelecendo relações entre o mundo imaginário e o mundo real. O que pode ser melhor que o ato de ouvir uma boa história? A arte de narrar e ouvir história significa uma excelente oportunidade para o exercício do pensar. Para organizar seu trabalho, você encontrará sugestões que falarei mais para frente. Existem muitos livros de fábulas, de contos, e os livros de fábulas, eles são ótimos porque eles sempre têm uma moral no final. E um dia que a gente está passando por esses momentos, então as histórias com moral é muito interessante falar para as crianças. Também nós temos a tradição que é oral. E essa tradição oral vem desde lá de trás, muito lá de trás. Desde que o mundo é mundo, nós sabemos que as histórias sempre foram faladas e contadas e passadas oralmente. E até hoje isso também continua. Existe a história lida, mas existe a história que os nossos avós aprenderam lá atrás também. Esse tipo de narração, ela é perfeita, porque você decorar uma história para contar para uma criança faz com que ela pense: nossa, que beleza, contando história sem ler. E quando você também ler um livro para a criança, faz com que ela se interesse em aprender a ler. Tudo isso é maravilhoso. Nós também, ao preparar a sua contação de história, é muito legal imaginar o efeito que quer produzir com a sua história. Se é medo, graça, alegria, tristeza, a entoação de voz é importante para cada interpretação. Para organizar seu trabalho, utilize objetos
E esse é o momento, você pode utilizar roupas, adereços e cantar também. Sinta-se à vontade para criar. Aqui, por exemplo, na história do Saci, existe uma garrafa. Mas para a criança, isso daqui é mágico. Ela imagina que realmente aqui tem um Saci. Esses objetos são muito importantes na contação de história. Que nem esse objeto aqui, um homenzinho, ele representa uma figura humana, mas ele é feito de reciclado. É importante para a criança também ela ter música. A música também é uma maneira de narrar. Você canta, você as diverte. Opa, olha lá. Aqui eu também tenho esse carro. E aqui as crianças se divertem, elas adoram bonecas, fantoches. Isso daqui é muito mágico, uma coisa simples de se fazer, de se produzir ou até comprar. São esses objetos que faz a magia de uma contação de história. A criança, por sua vez, ela imagina e cria seus personagens enquanto você narra a história. Por exemplo, eu outro dia contando a história de um príncipe, então eu apresentei para as crianças isso daqui. Isso aqui são botões, mas para ela eu falei que eram joias preciosas. E elas ficaram encantadas. Quando terminou a contação, elas vieram correndo, querendo ver, pegar, pedir para ver. Tia, deixa eu ver, tia. Aqui é outro instrumento. E também você pode fazer isso, olha. Isso daqui eu desenhei, cortei e mexe com a imaginação da criança. Olha, os 3 cabritinhos e o lobo mau. Qualquer objeto que a gente trabalha ajuda muito na imaginação da criança. E não fica só das crianças não, fica também para o adulto, viu? O adulto também, ele sonha muito, ele entra e se envolve na história. Nesse momento que você se dispõe de vários objetos, você fica livre para criar. É importante falar o nome da história, mesmo se ela for oral, você conta, você fala do livro, do escritor, do gênero que você vai ler. Tudo isso é muito importante. O contexto da história que será contado permite que o grupo crie boa expectativa. Porque quando você organiza um espaço para que a criança sente naquele canto e você vai se apresentar, quando você chega e se apresenta, cria uma enorme expectativa. Então a criança fica ali esperando aquele momento mágico. E essa magia, quem leva é a gente, é você. Então é importante, muito importante você entrar em contato com as histórias, porque a história bem contada, ela cria muita expectativa e você envolve a criança. O ritmo básico das histórias profunda conexão com os batimentos cardíacos do coração humano. É verdade. O ritmo básico das histórias possui profunda conexão com os batimentos cardíacos do humano. Não importa o tamanho da história, se a história é longa, curta, ela pode ser sentida como uma sinfonia composta de palavras. Existem várias formas de narrar. E todas essas daqui é uma forma de narrar. Então, escutar histórias em um momento mágico é um encanto.
É também um incentivo para a criança aprender a ler. Eu já falei lá atrás. Histórias contadas pelos familiares à noite, à beira da cama, um dia de chuva debaixo de uma árvore, de uma rede gostosa. Histórias contadas por várias crianças. Contar história é muito bom, porque você pode contar os contos de fada, histórias inventadas. Existem as histórias inventadas, histórias de livros, caso da comunidade, né? São histórias também. Quantas maneiras de contar ou ler histórias para as crianças, a fim de vê-las sorrir, assustar e se calmar. Uma boa história, ela envolve tanto que a criança ou chora, ou ela sorri, ou ela gosta. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que parar para pensar antes da gente ir para o público-alvo. Pode sentir emoções importantes como tristeza, raiva, alegria, medo, insegurança e tantas outras coisas mais. Além disso, as histórias estimulam o desenvolvimento das funções cognitivas importantes para os pensamentos. O raciocínio lógico, pensamentos divergentes ou convergentes em relações espaciais, temporais. Toda história ela tem um princípio, meio e fim. Toda história tem um esqueleto. Ela tem o começo, o meio e o final. Então, suponho que eu vou contar a história da Chapeuzinho Vermelho. Começa assim. Chapeuzinho Vermelho estava brincando, a sua mãe chamou e pediu que ela levasse o doce para a vovozinha. Esse é o começo. O meio, ela estava cantando, andando pelo mato, desviou do caminho e viu um lobo mau. Esse é o meio. E o final, na casa da vovozinha, o lobo querendo devorar e chegou o caçador. Então, esse é o esqueleto da história. E no esqueleto da história, entre uma parte e outra, está livre. Você pode criar, inventar, falar que a Chapeuzinho Vermelho viu as borboletas e por isso que ela se perdeu e pegou outro caminho. Você pode criar, a pessoa tem que criar. E quando a gente vai percebendo aquele público que está ali à nossa frente, e a gente vê se sentiu aquela energia, que eles estão entrando na história, que eles estão sonhando, pensando, ali é o seu momento. É o seu momento de criar, cantar, acrescentar algo seu na história. Também, quando vendo o perfil do público, percebemos que não é nós que escolhemos a história, é ela que nos escolhe. Isso é verdade. Eu tiro por mim. Às vezes eu estou contando uma história e percebo que não está indo muito bem. Porém, tem vezes que eu vou e já ali no meio da história eu a transformo. Eu começo a contar de um outro jeito, começo a colocar palavras minhas, coisas até assim, de lá atrás, de quando era criança, e dá super certo. Quando eu vejo, eu já consegui envolver as pessoas, principalmente as crianças. Uma vez eu estava na biblioteca e chegou uma caravana de uma escola. Eles visitaram um museu lá no Jardim Belval e a biblioteca ali do lado, né, que é em Cordeiro. E aí chegou uma caravana enorme e tudo meninos do 9º ano. Porém, os meninos enormes, grandes. E quando eles foram convidados para entrar, para sentar, para ouvir uma história, tinha um menino lá que ele cutucava. Ei, essa criancinha, vai ouvir história, criança? Pois é. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a contar uma história
e a história era de autoajuda. Quando chegou na metade da história, o menino falou bem alto: "Ah, que cara burro!" Então eu percebi que ali eu estava envolvendo eles na história. E aí eu coloquei mais coisa, me deu mais energia e foi tudo bem, correu tudo bem. Aí me chamaram para tirar fotografia. E isso aconteceu de verdade e foi muito bom, foi gratificante. Eu lembro disso sempre com carinho. É uma experiência única, né? Pois é, quando a gente se envolve para contar uma história, o tempo das histórias é atemporal. Uma vez que você possa ser um porta-voz de uma narrativa, é importante escutar os outros contadores de histórias. Porque quando a gente é contador de história, ou está começando, ou queremos aprender mais, novas formas, é importante. Sempre que tiver um contador de história, um curso, é muito legal a gente fazer, porque isso acrescenta, né? Enriquece ainda mais aquele conhecimento. O perfil do público diz tudo. Ensinar em voz alta ajuda a criar uma dinâmica narrativa. Então, temos que estudar também bastante o texto. Fazer gesto, dar pausa, respirar, relaxar, enfim, se entregar à narrativa. Isso é muito bom. Eu já falei aqui que quando contamos a história, nós vamos criando. Então, as pausas é interessante, até mesmo para você respirar e perceber. Também é legal, assim, se entregar à narrativa, né? Quando a gente se entrega, também sai assim, é uma dinâmica, né? Você entrou na história e vai nela assim, sem se distrair. Não pode se distrair. Se uma criança perguntar para você: "E aí, o que aconteceu lá com o lobo?", você faz um gesto e continua, para não se perder. Porque se você se perde, a história cai. E aí ela começa a ficar meia devagar. Então, deixa para responder só quando você terminar. Nunca para quando estiver narrando uma história. Dê continuidade. Quando terminar, aí você chega na criança e pergunta: "O que você perguntou mesmo?" Dá atenção, porque senão a criança também, ela se sente excluída, né? E nós não queremos isso, a gente quer trazer elas para nós, né? Queremos conquistar essas crianças para nós. Então, a ideia era fazer uma singela informação sobre a arte de narrar, né? E nós vamos falar sobre o contexto. O contexto da história será contada e permite que o grupo crie a sua expectativa sobre o que será narrado. Para a sua contação de história, que ela faça sucesso, obtendo efeitos esperados, não existe uma fórmula mágica, apenas o hábito de fazer isso rotineiramente. Isso vai fazer com que você observe o que deu certo e o que deu errado. Aí você faz as alterações necessárias. Sempre que você achar que não está indo bem, que a história não está fluindo, você procura prestar atenção, ver o que deu certo, o que deu errado e tenta fazer uma modificação, incrementar tudo isso daí, que eu tenho certeza que vai dar certo. Contudo, seguir todos os passos de uma preparação é um momento importante, pois só um texto ensaiado, um espaço bem organizado e as escolhas certas de elementos de apoio é que você conseguirá o retorno positivo. Então,
o texto é muito importante. Uma boa história, ela rende muito. Uma boa história, uma história que vai te trazer benefício, essa daí que você tem que pegar. Porque a história é tudo. Uma vez eu estava assistindo a Bia Bedran, lá no... esqueci o nome da biblioteca, lá em São Paulo. Mas eu acho que foi a Biblioteca São Paulo mesmo. E aí ela falou que a história é tudo. É a história que nos leva para frente. Se uma história é boa, você desenvolve ela bem. É que nem esses livros aqui. Esses livros têm histórias lindas, histórias maravilhosas. Que nem aqui, olha. Eu vou falar alguns títulos e você vai ver como que qualquer uma dessa história é maravilhosa. Um mergulho na memória e na tradição. Então, a primeira história aqui é A Moura Torta. Essa história da Moura Torta é uma história que mexe muito comigo, porque é uma história que a minha avó contava quando eu era criança. Então, sabe quando você não lembra dos detalhes da história? E quando eu peguei o livro, eu vi aqui, nossa, foi maravilhoso. Eu até chorei, vocês acreditem se quiser, mas eu chorei, viu? Essa história da Moura Torta, ela é assim, para mim, um tesouro. Lembro muito, muito da minha avó italiana contando essa história. O Macaco e a Viola é outra história, muito boa. Pelo título você vê que é muito boa. João Bobo, o Veado e a Onça. Essa história do Veado e a Onça aqui é maravilhosa. Eu contei ela para uma crianças enorme e elas adoraram, perguntaram aonde procurar, onde achar, porque essa história é muito linda mesmo. Porque ela remete a gente assim nos pensamentos de até mesmo, né, sobre amizade. É interessante, interessante. Você lendo O Veado e a Onça, você vê que é uma fábula, porque fala de animais, né? Mas, porém, ela nos ensina muito sobre amizade. Até mesmo em pessoas que a gente não deve confiar. A Festa no Céu, essa é tradicional. A Dona Baratinha, Maria Sarapeva, a galinha que criava um ratinho, é lindíssima também. O Bicho Folhagem, Pimenta do Cucuruco, essa história é fantástica. E aí, Ana Maria Machado, eu quero que vocês procurem, investigam, vão na biblioteca pegar, se for o caso, as histórias A Brasileira, Ana Maria Machado. Vale a pena, viu, gente? Vale a pena, que ela é muito rica. Então, aí aqui também, outro motivo que não sejam pré-estabelecido, pois isso poderá atrapalhar a continuidade da história ou fazer com que você perca a sua contação. Então, prestem atenção e não deixe que ninguém acaba te interrompendo na hora que você precisa. Aqui nessa caixa aqui também existe uma outra história, porque eu vou explicar para vocês. Cada objeto desse aqui é uma história. Esse daqui é o lobo, que serve para várias histórias. Porém, eu tenho os cabritinhos, então eu formulo uma história. Aqui é outra história. Aqui eu também conto outra história. Aqui é uma história que eu contei outro dia aqui mesmo. E aqui é uma história, aqui existem várias histórias. Aqui existe a história da sereia e também do príncipe.
Então, olha, quando eu acabo de contar a história, eu deixo as crianças ouvir o mar e eles ficam encantados. E eles falam, nossa, a gente ouve o mar mesmo, e é verdade. Eu deixo cada uma das crianças sentadas ouvir. Tenho vários aqui, olha, tem uns pequenos também. E esse daqui, olha, todos eles fazem barulhinho do mar. E é importante tudo isso estar ou num baú que eu fiz de papelão, ou numa mala, ou numa sacola. Mas é sempre legal você ter um lugar para você levar os seus objetos. Também criam assim muita expectativa, e quando eu falo que o baú é feito de papelão, as crianças querem tocar, querem abrir, querem mexer. Isso é muito legal. Isso é muito bom mesmo. Aqui nesse livro aqui também, que eu queria mostrar, tem a história que está aqui nessa caixa. É a história do príncipe. E existe também o gigante egoísta. Essa história é muito linda, o gigante egoísta. É bom contar para todas as idades, porque ela também tem uma moral muito grande. Nesse livro aqui, todas as histórias têm uma moral. As emoções importantes como tristeza, raiva, medo, insegurança, a criança pode sentir quando a gente conta uma boa história, uma história que envolve todo mundo, porque faz com que ela pense, faz com que ela transmite tudo isso. A ideia de trazer informação é porque muitas pessoas ainda têm dificuldades, né? Dificuldades de encontrar uma boa história, e sendo que os livros, eles nos ensinam. Os livros de histórias, eles estão aí para ser estudado. Existem as bibliotecas que a gente pode pedir emprestado, se for o caso, procurar nos sebos, né? E para vocês entenderem um pouco sobre o esqueleto da história, eu vou ler só um trecho aqui de uma história, onde que a gente pode entender como será. Porque essa história é muito longa, eu sei ela de cor, mas eu quero falar um pouquinho. Olha, elas são 4 páginas, letras grandes. Ela começa assim. Era uma vez um gigante egoísta. As pobres crianças não tinham mais onde brincar. Tentaram brincar na rua, mas era muito poeirenta, cheio de pedras, e elas não gostavam delas. Depois das aulas, ficavam circulando ao redor da muralha alta, lembrando e conversando sobre como era lindo o jardim que ficava ali. Aqui, as crianças estão chorosas, porque é o meio. E aqui, elas nos trazem o desfecho do gigante. Então, eu vou ler mais um trechinho aqui e vamos lá para o desfecho do gigante, que é muito lindo. É uma história emocionante, muito emotiva mesmo. Veio a primavera
e por toda parte havia flores em botão, passarinhos em um só jardim do gigante, que ainda era inverno. Os pássaros não queriam saber de cantar lá. Não havia crianças e por isso as árvores também não floresciam, até uma linda flor que certa vez pôs a cabeça por cima da grama, também viu a placa e se sentiu tão triste. Os únicos que estavam felizes eram a neve e o gelo. A dormir, os únicos que esqueceu esse jardim diziam: por isso não vamos poder permanecer aqui no inverno. A neve cobriu toda a grama, seu grande casaco branco de gelo pintou toda a árvore de cinza. Eles convidavam o vento do norte para ficar com eles. O vento veio contente e soprava. Mas, passando os tempos, o gigante que foi visitar um amigo, e como que era um amigo gigante, eles conversavam gigantemente, ficaram por lá muitos anos. Como que o palácio ali ficou abandonado, as crianças invadiram o jardim, todo dia ia brincar, até que certo dia o gigante voltou. Quando o gigante voltou, está aqui, olha. O gigante, não posso entender que a primavera demora tanto para chegar, dizia o gigante. Sentado na janela, olhando para o jardim gelado, cinzento, tomando todo, mas a primavera nunca chegava. Nem o verão, nem o outono, frutas, nada acontecia. As flores não apareciam. E até que, portanto, sempre o inverno, onde só o vento do norte, o vento soprava demais. Mas chegou uma certa manhã que o coração do gigante se derreteu. Ele viu as crianças brincando no jardim e nasceu as flores. O gigante desceu correndo as escadas, abriu a porta devagarinho e as crianças olharam assustado, queriam sair correndo e ele gritou: não, amiguinho, volta aqui, só um instante. E o gigante começou a brincar com todos. Todos os dias o gigante brincava e aquele lugar ficou a coisa mais linda. Até que um certo dia o gigante estava lá no jardim e as crianças, quando chegaram da escola, encontraram o gigante morto debaixo da árvore. E ele, bem assim, olha, quem teve a coragem de machucar, gritar: gigante, porque pega a minha maior espada. Mas o gigante, tomando de um atalho um canto que fez cair de joelhos a criança, o menino sorriu e lhe disse: você um dia me deixou brincar no teu jardim, hoje vou levar você para o paraíso. Quando as crianças correram para brincar naquela tarde, encontraram o gigante deitado, morto, sobre a árvore, toda coberta de flores. Falei uns pedacinhos da história, porque eu tenho umas pessoas conhecidas que quando vai contar a história, ela não gosta de falar sobre morte. Mas a história existe e é uma história tão antiga, essa história que tem mais de 400 anos, ela existe, ela fala sobre morte. E a criança precisa saber disso. Não adianta ficar querendo esconder as coisas. É uma história lindíssima para ser contada assim, falada por elas. Todo contador, ele tem que saber
ele tem que saber todas as histórias, ele tem que saber falar de uma maneira que não agride a criança, mas tem que falar sobre morte, alegrias, tristeza, tem que falar sobre o abraço, sobre o carinho, sobre o que é certo, o que é errado, porque toda história tem que ter uma moral. E para que isso aconteça, a gente tem que estudar muito, 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 para fazer uma boa contação de história sem machucar as pessoas, né? Sem querer tirar delas. Eu vou passar para vocês também muitas dicas. Eu vou passar dicas para saber mais sobre livros de histórias, né? Então, A Arte de Contar História, de Bia Bedram, editora Nova Fronteira, através da vidraça da escola, formado por novos eleitores, editora Casa do Psicólogo. Contando Histórias, Ana Maria Machado e Ruth Rocha, são minhas queridinhas. Cantar. Todas as histórias, é bom ter uma musiquinha, nem que for no pendrive, você decorar, cantar uma musiquinha do dia a dia da criança, porque isso também traz assim um relaxamento, uma alegria, né? Então, a Palavra Cantada, tem um grupo musical chamado A Palavra Cantada, que tem muitas musiquinhas infantis, então é uma sugestão. Existe o livro Ao Pé das Fogueiras. É muito bom esse livro. Eu recomendo, Elias José, da editora Paulinas. Ao Pé das Fogueiras Acesas. São livros que o Elias José, ele recuperou, né, essas histórias, que ele andou muito aí pelo interior, né, e ele recuperou algumas histórias. Vale a pena, gente, vale muito a pena. Lendas brasileiras, né? Como Nascem as Estrelas, são lendas brasileiras, de Clarice Lispector, da editora Rocco. Contos de animais, maravilhosos contos de animais, principalmente os africanos. Existem muitos livros bacanas. Esse Ricardo Azevedo é da editora Ática, Contos de Bichos de Mato, muito legal. Cultura da Terra, Histórias para Sonhar, que é esse daqui. Recomendo muito. E para encerrar, eu vou contar uma história que acredito, porque não adianta, né, só falar sobre a contação, a narração, se eu não contar uma história para agradar o coração. Então vamos lá. Eu vou só desocupar aqui, eu vou colocar aqui. Vou colocar o bolo para cá. Colocar algumas conchinhas, porque vamos falar sobre aqui assim, a gente vai improvisando. Bem longe daqui, mas muito longe, existe uma vila de pescadores. Lá existiam os pescadores, eles pegavam os barcos, iam de madrugada para o alto mar, voltavam cheios de peixes. Existia um pescador chamado Valdemar.
da cidade falavam: Valdemar, você já está ficando velhinho, por que você não casa? Ó, tá passando da hora de casar. E ele dizia: eu só caso só se for com uma sereia. E todos os dias ele ia para o alto mar, ficava horas e voltava. Mas dizem que ele era um pescador que tinha muita sorte. Ele nunca voltava assim, pelo menos um peixinho no barco. E todo dia ele levantava de madrugada, pegava o lampião, pegava o seu barquinho, pegava a sua rede e ia para o alto mar. Chegava lá, ele jogava a sua rede. E quando ele puxava, sempre tinha peixes. Certo dia, lá no bar, os camaradas, os amigos falaram: meu, você tem que casar e olha, tem a filha lá da dona Maricota, ela é linda. E ele: só caso só se for com uma sereia. Mas ele colocou isso na cabeça. E o que ele fez? Ele foi, pegou o lampião, pegou um barquinho, pôs uma sacolinha com comida e foi para o alto mar. Chegou lá, jogou sua rede. E quando ele puxou, ele trouxe um peixinho pequenininho. Pôs no barco e voltou para a casa dele. Chegou na casa dele, ele preparou o peixe, comeu, tomou banho e foi descansar. No outro dia seguinte, ele estava determinado que só ia voltar para casa se ele pegasse uma sereia. E ele voltou para o mar. E chegou lá, ele observou. Dizem que pescador conhece onde que tem peixe. Ele escolheu um lugar e jogou a sua rede. E quando ele puxou, ele pegou dessa vez um peixinho um pouquinho maior. Ele voltou para casa, preparou o peixe. No outro dia seguinte, ele voltou e ele jogou a rede. E quando ele jogou a rede, dessa vez, ele trouxe um peixe enorme. Levou para casa, era muito peixe para ele. Ele dividiu com todo mundo lá. Ele falou: dessa vez, só volto para casa mesmo se eu pegar uma sereia. E assim ele fez. Ele foi e ficou o dia todo. E jogava a rede de um lado, e jogava a rede do outro, até que ele jogou num lugar. E quando ele puxou, veio um peixe enorme, que ele quase não conseguia puxar. E com esse peixe enorme, ele puxou, fez uma força. Quando ele jogou o peixe no barco, ele percebeu que tinha uma sereia. Ele ficou feliz, colocou a sereia no barco, remou, chegou na cidade e falou: olha, você falou que eu não pegava uma sereia? Olha aqui. Pediu que chamasse um padre. Veio o padre fez o casamento e ele colocou a sereia na água. Ele foi, tirou a sua roupa e mergulhou também. Eles deram tchau para toda a população que estava ali na beira da água, no mar, e foi nadando, e foi embora. Dizem que os dois nunca mais voltaram. Ah, mas quando você estiver lá na praia, lá, dá um tchauzinho lá, levanta o pé, dá um tchau. Às vezes lá na linha do horizonte, vai que o Valdemar está passando lá com a sua sereia. Dá um tchauzinho, tchau. E assim dizem que eles viveram felizes para sempre. Pois é, essa é uma história que eu gosto de contar para as crianças, porque as crianças, elas ficam encantadas e depois querem pegar a sereia, né?
quer pegar, quer passar, puxar. E aí eu também dou para eles ouvirem o mar. Agradeço pela paciência e agradeço demais, porque agradeço aqueles que trabalham com as palavras e pelas palavras e que vivem, e elas permaneçam sempre vivas, para criar uma sensação de nós temos que ouvir uma boa história. Muito obrigada. Muito obrigado.